Boa noite a todos. Deus abençoe mais uma vez a sua vida. Mais uma aula. Bíblia na mão. Bora para a aula de hoje. Marca texto em gel, caneta em gel aí. Tudo pronto? Hoje nós vamos falar de um assunto também muito importante acerca da vida original, né? A vida no original grego, porque, se você sabe, existe 3 tipos de vida. Na nossa língua portuguesa, ela é um pouco escassa em questão de raízes, em questão de leque de significado numa só palavra. Exemplo, você vai encontrar na Bíblia a palavra vida, né? A vida de Deus, ou a vida dos seres vivos, ou a vida do ser humano. Está especificando. Mas existem passagens que muitas das vezes nós vamos só encontrar a palavra vida. Só que ao ler o texto, você vai ver que essa vida vai estar especificando que tipo de vida que é. Se é a vida dos animais, se é a vida de Deus, se é a vida do ser humano, né? Então, a língua portuguesa, ela não vai especificar que tipo de vida que é. Tanto é que na nossa Bíblia, a tradução para o português, óbvio, vai estar só escrito vida. Agora, o original grego no Novo Testamento, o grego por si só, ele tem uma extensão, ele tem mais uma profundidade em questão de raízes, de significados numa palavra. Exemplo, vida, que é a aula de hoje, que eu quero dar uma aula sobre a palavra vida no original grego. Então, anote aí e vamos para a aula de hoje. A primeira vida que nós vamos entender é a vida bio, né? A vida bio, B de bola, I de igreja e O de ovo. A vida bio. Que vida que é essa, Danilo? A vida dos seres vivos, né? Nós vemos lá na criação, lá em Gênesis, quando Deus fez os animais partindo da terra, igual quando ele formou o homem também do pó da terra. Então, essa vida que os seres vivos têm significa vida bios. Um outro tipo de vida é a vida psique, né? Um detalhe, a vida bios, que é a vida dos seres viventes, né? Que é a vida dos seres vivos, vem da palavra, né? Biologia. E agora, a vida psique vem também da palavra psicologia, né? A vida psique é a vida da alma, da mente, metanoia, transformação da mente, da razão. E o homem foi feito alma vivente. O homem teve vida psique. Tudo isso é uma raiz original do grego quando se fala vida. Mas é claro, na hora de ler o texto, você vai falar, olha, Deus fez os animais, vida bios. Nossa, e o homem foi feito alma vivente. Agora, não é vida bios, é vida, mas é vida psique. E a vida de Deus? Qual que é a vida de Deus? É a vida zoe, Z de zebra, O de ovo e E de escola. Então, vida zoe é a vida de Deus no Espírito. Então, existem 3 palavras gregas que, traduzidas para o português, se diz vida, ok? Vida bios, vida biológica, física, vida natural do animal, de onde vem a palavra que eu acabei de dizer, biologia, ou seja, bio é a vida da carne, né? Bio é a vida da carne. Logia é estudo, então é o estudo da vida na carne. E a psique? Psique, de onde vem a palavra psicologia, o estudo da alma, né? Metanoia, mudança de mente, transformação de mente, vida da alma. Vida zoe, vida de Deus, vida no Espírito, vida eterna.
eterna. Abra sua Bíblia em Mateus. Vamos agora ver alguns exemplos. Vamos estudar, vamos comentar. Agora nós vamos nadar um pouco mais profundo. Quero dar esse estudo para vocês sobre a vida no grego para a aula de salvação. Mateus, capítulo 10, versículo 39. Essa é uma aula que eu queria colocar neste curso, que é muito importante você saber. Mateus 10, 39. Hoje eu estou gravando essa aula aqui e hoje o dia está chuvoso, né? Agora são quase 10h20 da noite e tá um dia chuvoso, uma noite muito gostosa, muito boa. Que bênção. Mateus 10, 39. Vamos ler? Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você percebeu? Você percebeu que só está falando de vida? Mas que tipo de vida? Nós vimos aqui na base, né, quais são a vida bio, psique e a vida zoe. Se o pouco que você ouviu aqui, você já percebeu que já dá para ver que tipo de vida que é, né? Então nós vimos aqui em Mateus 10, 39, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, essa vida aqui está falando da vida da alma. A vida da alma. Por quê? Porque ninguém precisa carregar uma cruz. Então nós vamos ver aqui que essa vida está falando da vida da alma, que é a vida psique. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, perdê-la-á. Então essa vida está falando da vida da alma, porque ninguém vai poder carregar uma cruz, né? Ninguém vai querer carregar uma cruz, não é esse sentido, para ter uma vida eterna, né? Uma vida no Espírito. Para ter uma vida no Espírito, é só o quê? É só crer em Jesus. Para eu ter uma vida no Espírito, uma vida eterna no Espírito, é só crer em Jesus. Está lá em Romanos 10, 9 e 10. Eu vou ler com você, Romanos 10, 9 e 10. Ah, Danilo, mas você já leu esse texto várias vezes, mas nós vamos ler de novo várias vezes, que a repetição faz você entender, compreender, aprender e não esquecer. Romanos 10, 9 e 10. Eu vou ler porque eu gosto de ler e você vai aprender. Romanos 10, 9 e 10 fala assim, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É de imediato. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Visto que, versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Essa salvação aqui é salvação no Espírito, ok? Vida eterna no Espírito. Então, está salvo. Abra aí comigo em João 6. João 6. João 6, 47. Deixa eu ver se eu não estou errado aqui. João 6, 47. Fala assim, ó, na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. O que é vida eterna? Salvação eterna. Então, se a vida é eterna, a salvação é eterna, como que se perde? Como que é temporário? É vida eterna, vida no Espírito. A vida no Espírito é a vida zoe, é a vida de Deus no Espírito, a vida de Deus no Espírito do homem. Então, nós vamos ver que está salvo no Espírito. Mas para ter, agora nós vamos ver aqui, ó, mas para ter, nós temos uma vida na alma, a nossa alma tem que morrer. Aquele que
negar a si mesmo, aquele que carregar a sua cruz, crucificar ela, vai ter vida. Então, para mim ter vida, eu tenho que morrer. Então, eu passo da morte para a vida. Aqui é uma passagem, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Então, quando eu morro, aí que vai começar a minha vida. Então, eu preciso morrer, né? Eu preciso matar, crucificar a minha alma. Tem que carregar uma cruz sem a morte da alma. Cristo, ele não pode viver nela, né? Então, para Cristo viver nela, temos que carregar uma cruz para matar as nossas vontades, os nossos desejos, né? Sua alma morre à medida que Deus se transborda para dentro dela, entendeu? Quanto mais Cristo dentro de você, quanto mais Cristo você fazendo a vontade dele, mais você crucifica a tua alma, mais você nega a si mesmo, suas vontades, seus desejos. Está falando, ó, aqui, ó, vida psique, vida da alma. Você vai tendo metanoia, transformação da mente. Você vai começando a ser um cristão maduro, né? À medida que a natureza de Deus ela é transbordada para dentro da sua alma, o que vai ocorrer? A sua alma vai morrendo. Até que o quê? Até que você vai assumir o poder. E aí você vai poder dizer, igual Paulo fala, lembra que Paulo falava? Paulo ele falava lá em Gálatas, Gálatas 2, eu acho. Gálatas fala assim, ó, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vamos tirar essa prova? É para estar em Gálatas 2. Gálatas 2. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele estava dizendo que ele era um morto-vivo, porque ele não fazia mais as suas vontades, mas fazia a vontade de Deus. Gálatas 2:20. É isso mesmo, já estou crucificado com Cristo. Ou seja, se eu estou crucificado com Cristo, eu já estou sentindo as dores de Cristo, o sofrimento de Cristo. Então, Paulo está sendo igual a Cristo, igual nós temos que ser. E vivo não mais eu, ó, a vida psique, a vida da alma, não vivo mais eu não faço as minhas vontades, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o transbordar de Cristo dentro da nossa alma, dentro da alma de Paulo, da vida psique, da vida da alma. E a vida que agora vivo na carne, que é a vida da alma, com a junção do corpo que forma a carne, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, nós vamos ver aqui que não precisa dizer como João Batista. Você lembra que quando João Batista ele falava assim, ó, é necessário que ele cresça, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua, né? Só que Paulo fala diferente. João Batista, ele falava que ele não conhecia Jesus. E ele falava, então eu tenho que diminuir para que Jesus tenha que crescer. Só que Paulo fala, não, eu tenho não que diminuir. Paulo fala, eu tenho que crucificar a minha alma, eu tenho que morrer pelas minhas vontades, para que Cristo viva em mim. Veja que Paulo fala no Espírito. Abre lá em João 3, vai. João 3, deixa eu ler com você aqui, João 3. Vamos lá, João 3. João 3:30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, essa doutrina não é de Cristo. A de Cristo é morrer para que ele viva. Entendeu? Se eu diminuir, uma hora eu diminuo, mas as minhas vontades continuam. Se eu diminuir, mas ainda o orgulho continua, a soberba continua. E esse diminuir, muitas das vezes não é verdadeiro.
Então, o diminuir não é o que Cristo diz. João Batista está dizendo, mas Paulo ele fala, morrer para que ele viva. Ou seja, João Batista, ele diminuiu. Quando quis, ele levantou. Você está entendendo? Então, quem diminui, qualquer hora levanta. Crescer de novo. Tem que morrer. Mas aí vai uma pergunta. Quando Deus nos deu vida, você lembra? Quando Deus nos deu vida? Foi quando Ele crucificou Jesus. Quando Jesus foi crucificado, recebemos vida. Colossenses, abre aí. Colossenses 2. Colossenses 2,13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas. Então, se Jesus não fosse crucificado, Ele não poderia ressuscitar. E se Ele não ressuscita, nós não teríamos vida. A vida no Espírito. Entendeu? Então, a prova e a base da nossa fé é essa. Eu confesso com a boca e creio com o meu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. O que eu estou querendo dizer é que Jesus não se ressuscitou, mas foi ressuscitado por Deus. Então, quem confessa, confessar e crer é dessa maneira. Aí vai ser salvo, que está lá em Romanos 10, 9 e 10. Aquele que confessar e crer que Jesus, Ele é o nosso Salvador, que Jesus, Ele morreu por nós e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí vai ser salvo. É essa doutrina, entendeu? Mas aqui em Colossenses, só que agora nós vamos ver no capítulo 3. Abre aí. Colossenses 3. Versículo 3 e 4. Fala assim, porque já estáis mortos, e na vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas aqui você tem que andar no Espírito. Você que está nesse estudo, começa a pedir, Espírito Santo, clarifica a minha mente. Espírito Santo, me ensina a andar no Espírito, me dá revelação. Essa palavra de Deus é Espírito. Então, Espírito Santo, mostra para mim o que o Espírito quer dizer por detrás das letras. Olha o que está falando. Porque já estáis mortos. Eu estou matando a minha alma. E a vossa vida está escondida com Cristo. Junto. Aonde? Em Deus. Ou seja, a minha vida é Zoe, que é a vida de Deus. Só que a minha vida no Espírito, quando eu fui salvo, agora ela está unida com Cristo através do Espírito Santo. E junto com Cristo, eu estou em Deus. Vocês estão entendendo que está tudo junto e misturado, tudo unido? Vocês lembram daquela aula do prostoteon, a dança do Espírito, o protosteon, que é onde é gerado os Espíritos? Então, é aqui, é um dentro do outro. Entendeu? É um dentro do outro. Então, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, é a vida de Deus, a vida Zoe, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. É a vida no Espírito. Para ter essa vida na glória, tem que ter a salvação nos 3 estágios, Espírito, alma e corpo. Espírito quando eu aceito Jesus, alma quando eu faço a vontade de Deus e nego as minhas paixões, que é a metanoia, transformação da mente, e a salvação no corpo na glorificação. Tudo bem?
Então, aqui em Colossenses 3, eu quero dizer que Deus está nos infundindo-nos. Ele está nos fundindo. Com quem? Com Cristo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifesta, vós também sereis manifestados, glorificados. Então, é isso. Porque você, entenda, você está glorificado. Olha que está falando com Ele em glória. Já está determinando, você pode dizer isso, que você está glorificado? Só não está manifestado, só não está manifestadamente glorificado, mas na eternidade, eu e você já estamos glorificados. Então, o reino dos céus já é uma realidade nossa, tem que entender isso, a sua mente já tem que começar a amadurecer nisso. É uma realidade, o reino dos céus já é uma realidade em nós. E o mesmo se manifestará, esse reino ele vai se manifestar. Nós já estamos glorificados em realidade. Só seremos manifestos só que no futuro, mas agora em realidade já estamos glorificados. Lembra o que a palavra fala? O que dantes conheceu, predestinou, o que predestinou chamou, o que chamou justificou, e o que justificou também, também glorificou. O verbo glorificou. O glorificou já está determinando que já está glorificado. Romanos 8, 29 e 30. Vou ler com você. Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Fala assim, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. 28, 29 e 30. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. São chamados segundo o seu propósito, predestinação lá na eternidade. Porque o que Deus conheceu também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Lembra lá em Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas já estava lá em Gênesis 5, já estava criado em Deus. E já determinou para que fosse a imagem do Filho, para representar, né? Então, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, já estava anunciando a morte para a salvação daqueles a quem ele havia perdido. O 30 fala assim, ó, e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, está tudo no passado, né? Ou seja, já está feito. Então, pela graça, aqui ó, pela graça sois salvo. A graça é gratuita, não tem preço. Indica o quê? Indica que Deus não foi apenas gratuitamente dispensado para o nosso desfrute. Mas o quê? Mas a ação de Deus em nos salvar gratuitamente. Abra lá em Efésios 2. Efésios 2. Efésios, capítulo 2. Abriu aí? Efésios, capítulo 2. Vamos ler dos 5 ao 10. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, no primeiro Adão, pelo pecado, nos vivificou juntamente com Cristo. Eu saio do primeiro e entro no último Adão, né? Que é o Cristo. Pela graça sois salvo, que é Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Quando eu aceito, sou ressuscitado juntamente com Cristo. Lembra? Fundido com Deus. E nos fez assentar, já está determinando, já está no futuro, já está certo. E nos fez assentar. Eu só não estou em realidade, mas no futuro já está pronto.
Você está entendendo? Ó, metanoia. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tá provando o que vai falar lá em Apocalipse. Que aquele que vencer, e Cristo vai falar, aquele que vencer vai se assentar no meu trono e eu sentarei no trono do Pai. Governo, reino, obras. Não sei se você está entendendo nada. Você está entendendo? E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, o reino, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Abundantes riquezas. Fala de um reino, governo, domínio, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, feitura, imagem, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Você está percebendo que o texto está falando de reino, e aqui está concluindo com boas obras? Reino é de obras. Meu Deus! As quais Deus preparou para que andássemos nela. Andássemos em quem? Nas boas obras de que Deus determinou. Não o que você quer fazer. Isso aqui dá para falar a noite inteira. Então assim, deixa eu falar como que acontece. Agora você vai conseguir entender. Vamos lá? Agora o que eu vou tentar fazer um raciocínio aqui agora é para explodir a mente. Beber água. Presta atenção. Foi assim, ó. Vamos lá? Abra aqui. Peraí, deixa eu pegar um texto aqui que eu quero pegar uma referência, ó. Efésios 1:4, ó. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes de Deus fazer Gênesis 1:1, né? Protosteon pericorese. Lembra disso? Foi ali, ó. Nos elegeu nele, dentro dele em espírito, antes da fundação, antes de Gênesis 1:1, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, ó, lá na eternidade, para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ou seja, ele já estava vendo Adão pecar, já estava vendo até os dias de hoje, Deus pegando os seus escolhidos por causa da predestinação. Então ele ia chamar, justificar em Cristo e já estava certo para a glorificação. Então aqui Deus já estava vendo na eternidade. Para si mesmo, para Deus mesmo, segundo o seu beneplácito, segundo o seu bom prazer de sua vontade. Então estávamos em Deus antes da fundação do mundo e por ele foi o que? Escolhido. Então você foi escolhido para a encarnação, para nascer dentro de um propósito eterno de Deus. A queda de Adão, guarda isso, a queda de Adão, já nascemos o quê? Já caídos. E aí há a necessidade da redenção, da salvação, da vida do Filho. Então, se estávamos em Deus antes da fundação do mundo, somos mais antigos do que a fundação do primeiro pó da terra. Lembra que eu falei isso aí? Nós somos muito mais antigos. Eu não esqueço isso aí. Então, não existia o pó da terra. E você já existia em Deus, né? Mas lembra, é no Espírito, tá? Então, vou falar de novo, guarda esse princípio, enquanto Espírito, Deus não te criou, mas te gerou. A aula lá em cima, Deus te gerou na formação do Espírito, protosteon, ele te gerou. Deus, lembra? Não, Deus ele cria. É matéria e gera o quê? Espírito. Todos os espíritos foram gerados por Deus. Por que foram gerados por Deus? Porque Deus é Pai dos espíritos. Olha a chuva. Rapaz. Olha a chuva. Deus é Pai dos espíritos. Eu vou ler de novo Hebreus 12, 9 e 11. Além do que,
Tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem